Capítulo 2. Às 9h43 da manhã daquele domingo, o PPVMK decolara, com 23 minutos de atraso, do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, dando início ao voo RG-254 para Belém, com 7 escalas intermediárias. O voo 254 era um típico mata-bicha. Sim, um mata-bicha. Com esse apelido, politicamente mais do que incorreto, os tripulantes definiam voos como aquele, numa alusão aos inúmeros comissários gays que entravam na aviação buscando o glamour de Paris, Nova York, Roma etc., e se deparavam com um pinga-pinga do tipo do RG-254, São Paulo Uberaba Uberlândia Goiânia Brasília Imperatriz Marabá Belém, maratona essa que o VMK iria cumprir antes do pôr do sol daquele dia de fim de inverno. Os voos paradores dos domingos costumavam se transformar em animados com vescotes. Crianças brigavam pelos melhores lugares, junto às janelas. Encantavam-se com as caixinhas das refeições de bordo. Parentes acenavam das sacadas dos aeroportos. Naqueles sobe e desce, mais característicos da época dos aviões a pistão, voos que a própria Varig, alguns anos mais tarde, iria satirizar num comercial de grande sucesso na TV, era comum a aeronave mudar totalmente de curso, para cumprir uma escala desalinhada do rumo principal. No caso do 254, o rumo de ponta a ponta, São Paulo-Belém, era norte. Mas os rumos dos trechos intermediários variavam. Nas 3 primeiras etapas, São Paulo-Uberaba, Uberaba-Uberlândia e Uberlândia-Goiânia, voava-se norte, sem desvios. Entre Goiânia e Brasília, guinava-se para nordeste. Na etapa mais longa do voo, entre Brasília e Imperatriz, retornava-se ao curso norte. Mas na penúltima etapa, Imperatriz-Marabá, o rumo era oeste, perpendicular ao sentido geral do voo. No trecho final, Marabá-Belém, o rumo voltava a ser norte, ou quase norte, mais precisamente 27º, já que norte exato é 0º ou 360º. Não seria de se espantar se, em certos momentos do voo, um dos pilotos, tendo cometido um erro de proa, demorasse a percebê-lo. Para que isso não ocorresse, era preciso que o copiloto não se limitasse a copiar os rumos inseridos nos instrumentos pelo comandante ou vice-versa. Crosscheck era uma palavra mágica da aviação, que já salvara muitas vidas. Era preciso também fazer os acompanhamentos vertical e lateral da navegação, para detectar rapidamente qualquer engano em tempo de corrigi-lo. Com suas 7 escalas, o 254 era um teste de resistência para um passageiro que se dispusesse a completar todo o percurso, coisa que raramente acontecia, pois havia voos diretos de São Paulo para Belém, além de outros que paravam apenas em Brasília. Naquele domingo, 2 tripulações foram escaladas para o PPVMK. A primeira, com o comandante Genaro, cumpriria o voo São Paulo-Brasília, a segunda, sob o comando de César Garcês, o trecho Brasília-Belém. Tratava-se o VMK de um Boeing modelo 737-200, especificação 737-241, adquirido novo em folha em 1974. Seu número de série era 21006. Em 15 anos de serviços, o PPVMK voara um total de 33.373 horas. Depois de 54 minutos de voo, o Varig 254 cumpriu a primeira etapa da viagem e pousou em Uberaba às 10h37 da manhã. Alguns passageiros desembarcaram e outros subiram no avião. Destes últimos, apenas 2 prosseguiriam até Belém. O Nisei Chico Fukuoka, um mecânico de máquinas pesadas que acabara de regressar de uma temporada no Japão, onde trabalhara como operário numa empresa de autopeças, subiu as escadas do Boeing sobraçando uma maleta de vinil preto, tipo 007, contendo, entre outras coisas, $3.600 que economizara na viagem. Fukuoka estava louco para chegar a Belém, onde o aguardavam a mulher, Maria Graceliná, e 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. O também mecânico José de Jesus Manso morava em São José do Rio Preto, São Paulo, cidade próxima a Uberaba. Seu nome não constava da relação de passageiros.
Voava com uma passagem emitida em nome de seu patrão, Antônio Lima, a quem substituía numa viagem de serviço a Monte Dourado, Pará, a ser completada no dia seguinte. O Boeing decolou de Uberaba às 10h50 da manhã e pousou em Uberlândia às 11h23 da manhã. Nesta cidade, entrou mais uma leva de passageiros, nenhum deles para Belém. O 254 decolou para Goiânia às 11h50 da manhã. Em Goiânia, onde o Varig pousou às 12h32, embarcou Josete Fonseca, acompanhada de duas noras, Kátia Celina Melazo e Liceia Uliana Melazo, e três netos, Giuseppe, 3 anos, e Bruno, 1 ano e 8 meses, filhos de Kátia, Débora, que faria 1 ano no dia seguinte, filha de Liceia. O aniversário de Débora seria celebrado com grande festa em Belém, onde a família era arrendatária da churrascaria Rodeio. A escala durou 23 minutos. Faltavam 5 minutos para as 13 horas quando o Varig 254 decolou para Brasília. O Boeing pousou na capital federal às 1h22 da tarde. Dos passageiros que ali embarcaram, 3 iam para Belém: Fidelis Rocco Sarno, advogado em Salvador, a engenheira Maria de Fátima Bezerra Nóbrega e o técnico industrial italiano Giovanni Mariani. Como quase sempre acontecia naquele sobe e desce, a cada etapa o avião atrasava mais um pouco. O embarque em Brasília já se deu com 1h20 de atraso. Além do comandante César Augusto Padula Garcês, 32 anos, a tripulação que ali assumiu o voo 254 era composta do copiloto Ninson de Souza Zilli, 29, da chefe de equipe Solange Pereira Nunes, paulistana de 25 anos, e das comissárias Flávia Conde Colares, 22, Jaqueline Klimek Gouveia, 23, ambas cariocas, e Luciane Morosini de Melo, 22, gaúcha. Os 6 estavam voando juntos desde a véspera, quando saíram de São Paulo. Haviam pernoitado no Hotel Nacional. Zilli iria pilotar o Boeing nas etapas Brasília Imperatriz e Imperatriz Marabá. No último trecho da viagem, Marabá-Belém, Garcês assumiria os controles. Garcês chegara de férias havia pouco mais de um mês. Logo ao voltar, envolvera-se num pequeno incidente no Aeroporto Internacional Johan A. Pengel, em Paramaribo, no Suriname, ao bater com a ponta da asa de seu 737 na escada de um DC-10 da KLM. O comandante era gaúcho de Santa Maria, torcedor do Grêmio, solteiro. Disfarçava o sotaque falando como carioca. Tratava-se de um aviador por vocação. Desses que, quando menino, dizia aos amigos e à família: quando eu crescer, vou ser piloto. Agora, 32 anos, sonho realizado, morava num bom apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. Garcês gostava das coisas boas da vida. Saía com belas mulheres. Cuidava da saúde e não descuidava da silhueta. Cabelo aloirado, musculoso, sempre bronzeado, era um frequentador assíduo da praia. Sua ficha de piloto computava um total de 6.928 horas de voo, das quais 989 em Boeing 737-200, não sendo portanto muito grande sua experiência no equipamento. Mas voava havia 13 anos. Formara-se no Centro de Formação de Pilotos Militares em 1976. Possuía o brevet PLA, piloto de linhas aéreas, desde 1982. Antes de se tornar comandante de Boeing 737-200, voara Boeing 727 Electra. A etapa Brasília Imperatriz transcorreu sem incidentes. Tendo decolado às 2h05 da tarde, o PPVMK, pilotado por Zilli, sob o acompanhamento de Garcês, pousou na cidade maranhense às 2h51 da tarde. Entre os passageiros que embarcavam em Imperatriz, os irmãos Afonso e Regina Célia Saraiva iam para Belém, onde pegariam outro voo, para Macapá. Afonso, de 19 anos, iria tentar a sorte no garimpo Lourenção, próximo àquela cidade, que vinha atraindo aventureiros e faiscadores de todo o norte e nordeste, onde o marido de Regina já estava trabalhando. Regina levava no colo a filha Ariadne Suelen, de apenas 5 meses.
Estando de mudança, acabavam de despachar volumosa bagagem, contendo, entre outras coisas, utensílios domésticos, um aparelho de televisão e uma caixa de madeira envernizada, na qual se encontrava Lete, filhote de Chihuahua, de pelo marrom claro liso, que pesava menos de 2 quilos e pertencia a Ariadne. O cachorrinho, explicou o funcionário do balcão da Varig a Regina Célia, viajaria no porão de bagagens. Também para o Lourenção ia Manoel Alencar, um lavrador analfabeto que se tornara garimpeiro e que viajava vestindo uma camisa do Flamengo. Marcionílio Pinheiro chegara ao aeroporto de Imperatriz acompanhado da mulher e da filha de 1 ano. Vieram de carro de Açailândia, onde moravam. Marcionílio pretendera chegar à capital paraense a tempo de ver, pela televisão, o jogo Brasil x Chile. Mas, como o voo se atrasara, ele já se conformara em perder o primeiro tempo da partida. Despediu-se da mulher, para que ela pudesse guiar de volta a Açailândia à luz do dia, e ficou aguardando a chamada para o embarque. Mesmo que perdesse o jogo todo, Marcionílio tinha todos os motivos para estar feliz naquela tarde. No dia seguinte, faria, em Belém, um teste psicotécnico. Acabara de ser promovido na unidade da Petrobras em Açailândia. Faltava apenas o psicotécnico para poder assumir nova função. Pouco depois das 16 horas, os alto-falantes fizeram a chamada. Os passageiros se dirigiram ao avião. Como estava acompanhada da filha Thaís, de 1 ano e 6 meses, Cleide Paiva, 18 anos, foi uma das pessoas que teve prioridade no embarque. E uma de Freitas Lima, 31 anos, fora a Imperatriz visitar a família. Morava em Boa Vista. Era uma guerreira. Mãe de 4 filhos pequenos, sustentava-os vendendo, em Roraima, roupas que comprava em São Paulo. Naquela noite, pegaria em Belém um voo para São Luís do Maranhão, onde visitaria os pais. Em Belém, também fariam conexão, só que para Manaus, as irmãs Cleonilde e Enilde Melo, maranhenses que residiam em Fortaleza. O engenheiro Epaminondas Chaves, 36 anos, paraense de Marabá, saíra de carro de Araguaína, onde a empresa de sua propriedade construía uma agência do Banco da Amazônia, para pegar o 254 em Imperatriz. Também embarcaram em Imperatriz as irmãs Rita e Elza Gasparim, Maria Delta Cavalcante, o comerciante Antônio Farias, o garimpeiro Newton Macedo e o Wilson Alencar, 67, um próspero comerciante industrial, residente em Anápolis, Goiás, piloto desde a década de 1940. Assim que entrou no avião, Odeane Souza, Adéa, 19 anos, escolheu uma poltrona do lado esquerdo. Já sentia saudade do filho Tiago, de 1 ano, que acabara de deixar com a mãe. Ao lado de Déa, sentou-se o economista Carlos Gomes, também de Imperatriz, gerente da companhia de cigarros Souza Cruz na cidade. Os dois passaram a conversar. Embarcado o último passageiro, as portas foram fechadas. Garcês conduziu o Boeing, pela pista de rolamento, até a interseção com a pista principal, através da qual fez o taxiamento para a cabeceira. Lá chegando, fez a aeronave girar 180° em torno de seu próprio eixo e, depois de alinhá-la no centro da pista, fez um sinal a Zilli, autorizando-o a proceder à decolagem. Minutos depois, o Boeing correu pela faixa de asfalto. Às 4h35 da tarde, as rodas descolaram do chão. O 737 decolou para a penúltima etapa de sua longa jornada. Após a decolagem, o Varig 254 seguiu no rumo oeste para Marabá, voando sobre o leito do Tocantins. 15 minutos depois, interceptou a confluência do Tocantins com o Araguaia. Marabá não demorou a surgir na grande curva do rio, na ponta sul do lago de Tucuruí. O piloto Wilson gostava de cronometrar o tempo quando voava, mesmo como passageiro. Tendo marcado a hora de decolagem em Imperatriz, ao ver que o avião iniciava os procedimentos de pouso em Marabá, conferiu o cronômetro: 25 minutos. O Wilson olhou para baixo e viu o Tocantins, que ali dá uma guinada abrupta para o norte e segue na direção de Belém, tal como o Varig deveria fazer naquele domingo, após decolar de Marabá.
A paisagem era extremamente familiar ao velho aviador. Já voara inúmeras vezes pela região, pilotando seus próprios aviões, o último deles um bimotor Piper Seneca. Embora o voo Imperatriz Marabá tivesse sido tranquilo, a aproximação em Marabá não foi muito fácil, devido à névoa seca e à fumaça das queimadas nas roças, que prejudicavam a visibilidade. Esticando-se no assento, e inclinando o corpo para a frente, Zilli girou o pescoço e observou, pela janela do comandante, a pista à sua esquerda, enquanto o Boeing perfazia a perna base. O sol se encontrava abaixo, a oeste, vermelho por causa da fumaça. Na cabine de passageiros, o advogado Rocco deu uma olhada no relógio. 17 horas. No Maracanã, o árbitro Juan Lostal trocou acenos com os goleiros Tafarel, do Brasil, e Rojas, do Chile, para saber se tudo estava ok. Só então trilou o apito, dando início ao jogo decisivos.